Olá, meus amigos. Com muita alegria chegamos aqui a essa casa espírita tão querida, aos nossos corações, já trazendo um abraço afetuoso aos amigos do céu, que aos amigos de Santa Cruz, um abraço quentinho aqui do Rio Grande do Sul. Hoje estaremos juntos durante alguns minutos para fazer algumas reflexões. E antes de iniciarmos a nossa tarefa propriamente dita, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, trocando ideias, refletindo a vida, refletindo os nossos valores, conforme o nosso próprio tema hoje nos convida a fazer. Querido Mestre Jesus, amigo, irmão e exemplo, esteja conosco nessa jornada que tanto nos ensina, que tanto nos aprimora, que possamos fazer das nossas escolhas o plantio mais saudável, o plantio mais bonito e o trabalho incansável de aproveitar cada momento da nossa encarnação como uma oportunidade única de florirmos os nossos jardins, assim como os jardins dessa vida. Que estejamos em conjunto, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, após o nosso agradecimento, por essa oportunidade de estarmos aqui em conjunto, como disse para vocês, trago um abraço aqui do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, embora eu seja fruto de Santa Cruz, e hoje eu moro aqui pertinho de Santa Cruz do Sul, embora esteja na cidade de Lajeado. Meu nome é Felipe, fui trabalhador voluntário do Centro Espírita Amor à Verdade em Santa Cruz e hoje estou como voluntário no Centro Espírita Leon Denis, da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, vinculado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui na nossa casa espírita eu trabalho na área da infância e da juventude, especificamente com o grupo de jovens, e também na área de apoio espiritual ao centro espírita, que envolvem outros assuntos correlatos, como passe, direção, atendimento fraterno, recepção, entre outros. E dentro dessa jornada, dessa caminhada de aprendizado, de trabalho junto à doutrina espírita, dá para se dizer que nós estamos em processo de aprimoramento constante, ou pelo menos diante da possibilidade de sempre nos aprimorarmos, já que o aprimoramento em si ele vem para nós como uma escolha, como parte do nosso livre-arbítrio, em que nós vamos nos aproximando e nos apropriando de tudo aquilo que dia a dia nos vem sendo oferecido através das vivências e do estudo, mas sobretudo através do que nós buscamos em cada uma dessas circunstâncias. E então fomos convidados a desenvolver para esse momento conjunto o tema Refletindo e Semeando Valores. Quando nós pensamos em valores e olhamos a nossa trajetória dentro dessa paisagem da doutrina espírita e desse trabalho que já vem, pelo menos ao longo dessa encarnação, já há algumas poucas décadas. Não são muitas, mas não dá para se dizer que começamos ontem. E como a primeira palavra do nosso estudo, e ele é um estudo que se volta para esse olhar, para a infância, para a juventude, para a importância desse ensino dentro dos processos de evangelização, nós precisamos, primeiro de tudo, pensar dentro de um processo de reflexão profunda, como foi o nosso adentrar à doutrina espírita. Como que o nosso próprio processo de evangelização, autoevangelização, ocorreu. Porque o Refletindo e Semeando Valores, ele nos dá a ideia de uma avaliação, para que eu possa, a partir dessa avaliação, trazer os resultados disso. E quando eu avalio, e eu penso agora em valores, eu vou tentar trazer uma visão como se estivéssemos diante de um projeto de vida, por exemplo. Quando nós pensamos em um projeto, nós estamos diante de um problema, de uma questão que queremos resolver ou responder, e lançamos hipóteses sobre ela. Logo, em uma sequência dessa hipótese, nós vamos ter justificativas, motivações para desenvolver aquilo, e vamos começar a lançar objetivos mais gerais e objetivos específicos para atingir aquela meta.
Então, quando nós chegamos a essa reflexão, no primeiro momento, para atender ao que o nosso tema pede, pensemos nós, há quanto tempo? E agora nós estamos, obviamente, pensando doutrina espírita, mas eu vou, na verdade, desformatar um pouco e vou ampliar. Há quanto tempo nós já estamos sensibilizados à perspectiva do Cristo? Quando o Cristo surgiu para nós? Porque existe o Cristo, que ele vem para nós e nos ajuda a pensar e repensar valores, como aquele Cristo da história, o da crucificação, o que pregou no monte, o que escolheu discípulos, o que curou o cego. E vem aquele Cristo muito estampado e rotulado em cima das respostas prontas. É aquele que perguntará, quem é o Cristo? Quando nós, na óptica da doutrina espírita, o observamos, diz, o Cristo é o nosso irmão, filho de Deus tal como nós, e que já atingiu um grau de evolução muito alto. Ele contou algumas parábolas, ele fez algumas curas, ele não foi um simples legislador moralista, porque ele aplicou as suas palavras através de exemplos. E olha só quantas coisas nós já poderíamos dizer. Mas aí eu volto à pergunta. Quando Cristo aconteceu para a gente? Essa pergunta ela tem que nos remeter a uma condição, a uma reflexão. Olha a palavra refletindo de novo. Da mesma forma como se nós estivéssemos em uma estrada de Damasco e pudéssemos, ao cegarmos-nos para o mundo, passarmos por aquele período, entre aspas, de breu, para traçarmos novas perspectivas a partir desse Cristo vivo em nós, para então pensar, nossa, o Cristo de fato aconteceu para mim, nesse dia, nesse momento, nessa situação. Porque quando eu penso para refletir e semear valores, eu preciso entender qual é a semeadura que eu quero fazer. E eu preciso refletir ao que me trouxe até aqui, seja na figura de pai, seja na figura de evangelizador, na figura de cristão, de espírita, de religioso, na figura de um espírito encarnado no mundo. Nesse mês voltado à educação, e pensando que educação de valores, educação de sentimentos é um processo muito complexo, já que nós somos complexos, somos plurais. Nós não somos seres uniformes. Nós somos únicos, criados em algum momento com uma fórmula muito especial feita por nosso Pai, Deus. E a partir desse momento em que essa fórmula se constrói, nós vamos nos adornando de inúmeras qualificações a partir do nosso livre-arbítrio. E com isso a nossa autossemeadura, ela começa a partir do momento em que eu fui buscando elementos capazes de me alimentar a existência, e ao longo das múltiplas existências que Deus nos deu a oportunidade de experienciar, nos alimentamos de muitas coisas. E hoje voltamos aqui, em um planeta com características como o nosso, para dar continuidade a esse processo e ocupando muitos papéis nessa existência. Vamos pensar nos nossos papéis hoje. Quem somos nós? O que hoje representam os diferentes cenários que nós estamos hoje permeando e por capilaridade chegando? Diante de um tempo de pandemia, nós estamos indo a muitos locais. Nunca foi tão perto sair do Rio Grande do Sul e chegar ao Rio de Janeiro. E embora essa oportunidade já tivesse acontecido no presencial, hoje nós estamos aqui no virtual como se estivéssemos um ao lado do outro. E refletir e semear. Se eu parto então dessa reflexão de que fui criado, fui desenvolvendo a minha existência através do livre-arbítrio e fui me alimentando passo a passo de tudo aquilo que me parecia mais agradável para a minha felicidade, já que essa busca primeira, essa ânsia do bem viver, ele vinha para nós desde os momentos mais primitivos, onde eu descobri que o calor era bom, conviver em sociedade era bom, onde eu percebi que não pegar a chuva e me acolher era muito melhor. E assim fomos nos desenvolvendo, tanto materialmente quanto espiritualmente, ao ponto de hoje, em um período em que, na velocidade da informação, nós conseguimos nos comunicar e, ao mesmo tempo, buscamos fazer as reflexões mais profundas e que talvez no âmago do indivíduo sejam aquelas perguntas filosóficas e que a doutrina espírita também nos traz, que ficam lá dentro, ressoando e reverberando em existência a partir do momento em que eu vou fazendo daquelas perguntas à procura de respostas, mas, sobretudo, o configurar
decisões e atitudes. Semear valores. Para que eu seja um semeador, eu preciso aprender a selecionar a semente, a arar a terra, a fazer o plantio e buscar elementos de adubo, posição solar, qual a característica daquela semente para que ela possa ser semeada e, consequentemente, ela ter essa quantidade de luz, umidade, de nutrientes necessários. E quando eu penso realmente em valores, não há como não pensar em Cristo como a nossa diretriz, como aquele que veio nos trazer inúmeras possibilidades de crescimento, inúmeras possibilidades de ressignificação da existência, e pensar no Cristo decodificado para jovens, para crianças, para espíritos que aqui chegam, é pensar na criança que fomos e talvez no adulto que somos hoje, com tantas necessidades, com tantas buscas e com tantos quereres. As crianças e os jovens, da mesma maneira, trazem no seu cerne o potencial do espírito. As crianças do espírito recém-encarnado, dependendo da idade, com seu livre-arbítrio tolhido de certo modo, mas que vem se apropriando dia após dia daquele espaço existencial, trazendo à tona as suas vontades, os seus olhares, trazendo as suas ânsias e afinidades, sejam elas quais forem. Desde a afinidade que surge por um brinquedo, a afinidade que surge por uma pessoa, até a configuração maior, em que a afinidade de vida começa a se expressar quando, na excelência do seu livre-arbítrio, ganhando forma e ganhando voo, ela se descobre como um ser deste mundo, um ser capaz de sentir, de buscar, e aonde então essa existência ela vai ganhando seu contorno e aquele espírito imortal, assim como nós, começa a observar o mundo e pensar: quem sou eu nesse mundo? E então essa semeadura, como proposta existencial, ela vem para nós como algo não somente importante, não somente bonito, mas como algo necessário, como algo que dá para se dizer para cada um de nós um divisor de águas. E um divisor de águas que ela traz para a gente uma possibilidade muito grande, não de definir rumos, porque não nos cabe isso, já que o livre-arbítrio, como base das nossas decisões, será para crianças e jovens o que é para nós hoje. O meu sim e o meu não estão na proporção direta da minha vontade. Mas o que estamos trazendo aqui, que é um divisor de águas, na medida em que temos elementos para fazer as escolhas de maneira mais assertivas, de maneira em que possamos despertar na consciência de cada um de nós quais são os melhores caminhos. E falando nisso, eu já quero apresentar para vocês as fontes bibliográficas que consultei. Aqui nós temos O Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico, por Emmanuel, especificamente o capítulo 12, que consultei. E aqui eu trago outras obras que eu já tinha lido e que me apropriei de algumas nuances delas. Família, Frente e Verso, de Gerry Almeida e Silvano Marques, aqui da Ferres. Educação com Jesus, A Conquista do Reino de Deus, pela Ferres também com autores diversos. Uma literatura muito interessante sobre a temática evangelização, família, educação de uma forma geral. Apelo aos Pais, de Clara Lília Gonzalez de Araújo. O Jovem Espírita Quer Saber, também outra literatura consultada. E Saúde das Relações Familiares, do Alírio Cerqueira. Na verdade, a nossa literatura ela é muito vasta, ela é muito ampla, e obviamente que nós não deixaríamos, e na verdade de ser o nosso cerne, o nosso ponto principal, de partir do nosso Livro dos Espíritos e do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as outras literaturas que consideramos subsidiárias, elas vêm para nos trazer elementos de discussão através dos pontos de vista, mas sempre no nosso Pentateuco, buscando através da pureza doutrinária os elementos que de fato nos farão percorrer no campo conceitual e prático aquilo que queremos trazer para o dia de hoje. No capítulo 7º, quando estudamos sobre a infância, que Kardec belamente, de uma forma muito direta e objetiva, faz as suas
eu diria quase que provocações aos espíritos com perguntas tão inteligentes, ele vem desenvolvendo para nós um olhar sobre a infância e do que é esse espírito que chega, quem é ele, o que ele traz. E os espíritos belamente, eles vêm fazendo um desenho conceitual muito próprio, muito enriquecido, que nos faz, junto ao tema de hoje, pensar o que fazer para aquele espírito que mergulha em um processo de esquecimento relativo, adentra a uma encarnação totalmente arquitetada para que ele possa experienciar a construção de valores, com a família correta, com o corpinho perfeito, com o tempo acordado na espiritualidade para que ele possa desenvolver os seus melhores potenciais. E quando nós pensamos nesse espírito, que inclusive em certa parte do seu tempo, com uma experiência de infância relativamente longa, entre as espécies, somos a espécie com a maior infância, com a maior necessidade de contato com os pais. E aqui eu faço um adendo, abro um parêntese muito rico e que considero muito bonito. Que bela trajetória para evangelizadores de qualquer ideologia religiosa. Receber crianças para falar de Jesus, para falar de conceitos espirituais. Porque essa infância ela vem para nós como aquela esponja, como aqueles que vêm para receber o que foi refletido e semeado por aqueles que os antecederam na encarnação. O que queremos dizer com isso? Que esse espírito com uma bagagem extremamente complexa, profunda, com uma bagagem nem sempre de acesso facilitado, ele vem para nós com aquele véu do esquecimento ainda mais forte. Ele vem com seu livre-arbítrio ainda mais tolhido. E de repente ele chega em uma salinha de evangelização ou mesmo em um lar, com a sua configuração, seja ela qual for. Ele chega naquele lar e ele, quando abre os olhos, abre os braços e ele abre o seu espírito para os seus questionamentos, ele vem, na verdade, desejoso de encontrar respostas para as perguntas que ainda nem fez. E quando eu penso realmente em um processo de reflexão de valores, que valores são esses que eu posso hoje trazer, que eu posso refletir e, sobretudo, que eu posso semear? Talvez, antes de mais nada, eu precise de fato pensar o que eu estou fazendo com as sementes que um dia alguém semeou, ou as sementes que eu mesmo comecei a semear na vida adulta. Não há um tempo preciso para que a germinação aconteça. Então, sejam evangelizadores, sejam pais, sejam aqueles que hoje estão detentores da possibilidade educativa, da troca de informações, da troca de conceitos, mas, sobretudo, do estabelecimento de pontes capazes de nos levar a um coração, nos levar a um espírito. Para todos aqueles que lidam com crianças, seja na sua estrutura doméstica no lar, ou mesmo na sua igreja, no seu centro, no seu templo, aonde for, e que tem a possibilidade de ensiná-los através daqueles conceitos que acredita, mas que, sobretudo, quando reflete na semeadura, percebe que somente de alguma maneira se aproximando do Cristo, essa semeadura é válida, já surge para nós talvez o primeiro acender de uma claridade diferenciada, eu diria. Qual foi a diferença do Mestre Jesus enquanto, enquanto nosso professor, vamos colocar dessa maneira, enquanto nosso grande exemplo? Ele poderia simplesmente chegar no monte e falar sobre as bem-aventuranças. Ok, e ficaria ali. E essas bem-aventuranças ressoariam, reverberariam de maneira belíssima porque são realmente poemas. Mas elas só se tornaram um poema vivo porque o próprio Cristo as exemplificou. Então o nosso refletir ele precisa passar exatamente entre algum tipo de aproximação em que nós precisamos fazer entre o meu conceito e a minha própria prática. E por mais que às vezes isso nos traga uma questão assim, mas poxa, Felipe, entre o conceito e a prática às vezes há uma distância muito grande e nem sempre é tão fácil nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós precisamos fazer. Até mesmo porque há desafios existenciais grandes no íntimo de cada um de nós. E ok, perfeita reflexão. Só que, no entanto, nós não estamos trabalhando aqui no conceito de perfeição ou no conceito do trabalho pronto.
mas nós estamos trabalhando no conceito do esforço. No conceito do trabalhar a nossa melhor versão a cada momento, tal qual nos diz na pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona os espíritos sobre a questão do vencer as nossas más inclinações, as nossas paixões, os espíritos nos dizem que fazendo esforços simples. E por mais que essa pergunta às vezes nos afronte, nos incomode, e como já disseram muitos, parece que os espíritos não nos conhecem, e na verdade, quando eles nos trazem a possibilidade do esforço simples, eles nos trazem exatamente a ideia do fazer aquilo que nos cabe, aquilo que hoje nos possibilita caminhar, aquilo que hoje nos possibilita ser palpável. Então, o nosso exemplo ele não vai se dar com os passos que eu não tenho. Ou seja, eu não consigo ser o próprio Cristo. Mas eu consigo e eu posso ser uma versão extremamente melhorada daquilo que já sou. Porque talvez os meus esforços hoje sejam exatamente fornecer para a vida aquilo que hoje me cabe. Aquilo que hoje eu já sou capaz de fazer. Às vezes isso começa em um bom dia. Se começa com a gentileza. Se começa com um processo de empatia, ou seja, começa com o meu esforço em vencer as minhas más inclinações. E se, diante dessa quantidade toda de situações que podem estar nesse momento passando nas nossas mentes, vamos selecionar e escolher, como se pudéssemos fazer de cada momento, uma semeadura de valores existenciais no íntimo do próprio coração. Porque ao lidar com crianças, com jovens, e sabendo que o exemplo é o mais arrastador é a mais arrastadora de todas as forças, eu não posso somente me deter na teoria, que embora tenha sua beleza, sua poesia, sua rima, sua métrica, que ela tenha o seu poder de envolver, somente a energia de um valor construído ou um valor em construção é capaz de fato de conectar aqueles indivíduos no seu processo de transformação. E é dessa maneira que nós vamos hoje refletir valores em cima de uma proposta de construção de um homem de bem. E o Evangelho nos traz isso em inúmeros momentos. Quando nós falamos sobre o homem de bem, que ele procura desenvolver essa caridade, que ele procura desenvolver essa benevolência para a própria existência, a partir dos seus recursos, e que coloca, e veja que isso, o Cristo Consolador, no seu capítulo que é belíssimo para nós, embora pequenino em tamanho, ele nos diz que aquele que pega as suas dores, as misérias, decepções, sejam de ordem física ou moral, mas que colocam uma fé viva pensando na vida futura, ele consegue estabelecer, de fato, processos de conexão com o próprio Cristo, e aquilo que hoje parece peso e fadiga, consegue ser consolado no sentido de acolhido pelo próprio Cristo. Então, refletir a vida, refletir ações e semear valores vai partir do princípio do quanto que eu coloquei na minha própria bagagem. O que eu semei? Porque como eu posso ser um semeador se eu não recolhi semente? Se eu não agreguei um pouco daquilo que preciso, seja do adubo, da água, da própria semente, dos instrumentos, e se eu não tenho no meu próprio coração aquela energia de viver capaz de olhar profundamente nos olhos daqueles que falo e dizer, é possível, nós podemos juntos. A criança ela vem para cada um de nós como aquele solo fértil, independente da bagagem que ela tenha. Ela vai ser capaz de contextualizar todos os conceitos que possamos nós levar para uma salinha de evangelização ou para um processo de evangelho no lar, dentro das nossas próprias casas, e refletir Jesus, refletir caridade, refletir compaixão, empatia, refletir a dor, refletir o medo. As crianças, assim como os jovens, cada um no seu momento, cada um no seu passo, têm a capacidade de refletir e tem algo que é muito importante que evangelizadores e pais precisam se atentar. Nós precisamos nos atentar. Muitas das vezes achando que medos, dores, que situações complexas são elementos da vida adulta, desconsideramos às vezes o medo da criança, a dor da criança. Quem é esse jovem que nos olha e que muitas das vezes se sente deixado de lado
Porque os adultos acham que os problemas de verdade é para quem sai todo dia de manhã para trabalhar. Mas para aquele jovem, aquele problema é grandioso, sabe-se lá qual seja ele. Porque aqui nós estamos trabalhando e queremos tirar isso de nós. Como falamos, se somos plurais no sentir, no viver, no amar, no enxergar a vida, somos plurais também nas nossas dores. Então uma única régua não é capaz de fazer esse tipo de medida. Então, quando nós estamos refletindo até nisso, nós precisamos nos envolver com o próprio olhar do Cristo, que não teve régua alguma, a não ser, se dá para se dizer dessa forma, a única medida que ele utilizou foi a medida do amor. Aquela medida que olhava o outro com profundidade, com respeito, que olhava o outro de uma maneira tão genial que ele estendia as mãos e conseguia fazer com que aquela pessoa ressurgisse no seu melhor. Ela não ressurgia como um Cristo, ela ressurgia na sua melhor versão. Então, a reflexão primeira, antes de refletir para o outro, é refletir sobre si. Como nós vamos conseguir refletir plantio se eu não enxergo as minhas plantações? E quando eu reflito e eu enxergo elas, eu não preciso pensá-las como a plantação mais perfeita do mundo, ou com os frutos mais saborosos, mas eu preciso pensá-la como uma plantação incansável, de insistência, de fé. Eu preciso pensar numa plantação que me faça pensar, pelo menos, que na minha análise mais profunda sobre ela, eu já consigo enxergar que elementos faltaram, se por acaso os frutos escolhidos não foram os melhores. E não há problema nisso. Vamos deixar o julgamento, a punição ou talvez qualquer elemento mais atávico de lado. Todo autodescobrimento, que começa a partir de uma reflexão e de mergulhos que vão indo até o limite da nossa possibilidade, eles têm que servir para nós como a possibilidade do voo, e não da algema. E nós, enquanto espíritas que acreditamos na evolução desse espírito e da nossa condição de perfectíveis, precisamos fazer exatamente sobre isso, deixando processos de autopunição, se por acaso os nossos resultados não foram os melhores, mas, sobretudo, acreditando na grande riqueza que é o livre-arbítrio, capaz de nos construir a partir de hoje e para frente, e nos responsabilizando, e aí é algo interessante, sobre as escolhas que estamos fazendo agora. Principalmente quando nós estamos na condição de divulgadores de uma doutrina, quando estamos na condição de tutores, de pais, de familiares, daqueles que de alguma maneira têm ao seu lado alguém que vai usufruir de uma fala, de um gesto, de uma ação qualquer. Então as nossas semeaduras elas vêm como presentes de Deus. E não há um de nós sequer que seja desprovido da possibilidade do melhor plantar. Cada um vai ter uma quantidade de sementes, vai ter um solo, alguns mais difíceis, outros mais fáceis. Mas, sobretudo, nós estamos aqui para, em conjunto, nessa grande família universal, semearmos pelo mundo lindos jardins. E que belos seremos quando nós estivermos diante desse grande jardim que Deus nos deu e olharmos as nossas ferramentas, as nossas sementes, olharmos as possibilidades que temos hoje. Se nós estamos aqui nos observando através de uma tela, ouvindo, já temos a possibilidade do corpo físico que nos permite ouvir e ver, falar, ou apenas um destes. Estamos aqui com a possibilidade de ter acesso a uma tecnologia que nos permite trocar. Já somos muito privilegiados só por esses elementos que falei. E somos privilegiados no momento em que Deus nos confiou qualquer filho seu para o processo de aprendizado conjunto conosco. Então, dá para se dizer que o refletir o valor em cima de um processo existencial e pensar na semeadura que na sequência disso possa se fazer é exatamente pensar em ser um colaborador de Deus. É pensar de se aproximar cada vez mais desse Cristo que, enquanto irmão, nos ensinou tanto, que conta conosco também, sabendo do nosso tamanho. Nem superestimou, nem subestimou, nos colocou do tamanho exato que somos. E se tivermos diante disso um olhar muito criterioso, poderemos de fato sermos úteis nessa máquina existencial e cumprir os diferentes papéis que falávamos lá atrás.
no meu lar, na minha casa espírita, virtual ou presencial, no meu local de trabalho. E cada vez mais eu vou conseguir multiplicar essas sementes do bem. Se assim fizermos, com toda certeza as nossas reflexões daqui a algum tempo serão reflexões de um trabalho muito gostoso, de um trabalho muito profícuo, de um trabalho que realmente possa trazer paz de espírito para cada um de nós. Certa vez, uma criança, e eu falei isso em uma atividade com o Centro Espírita Amor à Verdade agora há pouco tempo, inclusive essa história aconteceu lá, era uma criancinha muito pequenina, uma menininha. Falávamos sobre a família e pedíamos a definição para as crianças. O que é a família? E então essa menininha disse da seguinte maneira, que família era aquele grupinho pequenininho, 1, 2, 3, 4 pessoas, que Deus colocou juntinho para aprender a amar. E então, um amava o outro, que amava o outro e amava o outro. Quando aquele grupinho pequenininho aprendesse a amar, então ele já podia amar o mundo e amar o seu semelhante de fora, ampliando a sua condição de família. Esse ampliando a condição de família, já estou filosofando em cima da fala primeira dessa evangelizanda. E isso já tem umas 2 décadas. Então essa evangelizanda já está aí na sua jornada ao longo do tempo, vida afora. E foi uma das maiores definições que eu tive de amor, de família. E isso aconteceu em uma sala de evangelização. Como tantas histórias, como tantas decisões tomadas, muitas das vezes porque uma criança, um jovem, assim como nós, em algum momento específico e especial da vida vai lembrar de algum conceito, de alguma história, de uma música, de uma prece, capaz de, no momento da dor ou da alegria, nos reconectar a Deus. Talvez o refletir e o semear valores seja exatamente isso. Pensar em plantar o melhor, para que, sem sombra de dúvida, os frutos colhidos em dado momento da existência sejam exatamente as melhores decisões. Seja por aqueles espíritos que Deus coloca diretamente conosco no nosso seio familiar e que vêm na nossa medida exata de crescimento, aprimoramento e trocas, ou mesmo aqueles que chegam até nós através das instituições, às vezes através da profissão, e chega aquela criança em uma sala de aula e aquele professor olha e ele tem que ensinar, às vezes, muito mais do que a matemática, o português, a história, a geografia. É a vida acontecendo. Quem de nós não lembra de uma frase de algum professor? Eu lembro dos meus desde o ensino primário e tenho um carinho muito grande por eles. Dos evangelizadores, de um amigo. O refletir a vida é algo muito complexo no sentido dessa grande teia organizada e encadeada de forma tão amorosa, onde Deus promove todos os nossos encontros e nos permite atravessamentos com todas as pessoas à volta para construirmos no nosso próprio espírito os nossos valores. Não há um único indivíduo que não nos influencie. Não uma única pessoa que passe por nós e que seja indiferente, por mais que seja um olhar, que seja uma passagem rápida como um estalar de dedos. Um único gesto é capaz de nos modificar. Uma única ação, uma única palavra. E quando as nossas palavras tiverem a doçura do Evangelho do Cristo e as nossas ações forem tais quais as pegadas do Cristo, sem sombra de dúvidas, nossas semeaduras serão maravilhosas. E nesse mês de educação não tem como não falar do maior educador, que é o Mestre Jesus, e que vem para nós de fato, como essa companhia tão presente, tão sábia, tão fundamental para as nossas escolhas, e que, apesar de já ter passado algum tempo, ele chega pertinho de nós até hoje, das diversas maneiras como possamos enxergá-lo e compreendê-lo. Então, que ele possa participar das nossas vidas no Evangelho no lar, nas evangelizações, no tocar o ombro de um amigo, em uma leitura. E não vamos deixar de dizer hoje de um grande veículo que temos, das redes sociais. O que estamos fazendo dela? Quem nós estamos trazendo para dentro e quem nós estamos expondo através das janelas nesse grande desafio evolutivo, que é exatamente o lidar também com a velocidade dos nossos cliques. Meus amigos, uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje, refletir
né, e semear valores, onde aqui eu posso refletir com vocês, pensando nos próprios valores semeados e valores adquiridos. Foi uma alegria muito grande e sempre digo que o relógio passa muito rápido quando encontramos amigos e quando falamos de assuntos tão especiais e que aquecem nosso coração. Deixo mais uma vez um abraço aqui do Rio Grande do Sul, do Centro Espírita Leon Denis, que possamos a cada dia, num processo contínuo, refletir sobre cada valor e, sobretudo, semeá-los de maneira abundante nessa vida e em cada coração. Que possamos nos enxergar como família espiritual, como família do Cristo, criados por Deus para simplesmente florir esse mundo. Não há nada que aconteça por acaso e tampouco podemos dizer que estamos diante de uma pandemia que vem para nos fazer temer. Ela vem para nos fazer despertar cuidados, inclusive com o outro, mas não temer. Ela veio para desenvolver a nossa confiança e para estimular em nós a confecção de uma pandemia de amor. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade única de estarmos refletindo conjuntamente e deixo para vocês um abraço muito carinhoso, a grande alegria de estar aqui e que possamos nos encontrar em várias oportunidades. Fiquem com Deus e que essa energia do bem possa se espalhar em cada lar, em cada coraçãozinho, em cada espírito que estiver nos ouvindo ou estiver recebendo, ainda que não esteja nos ouvindo, as vibrações que estamos enviando a cada um. Grande abraço, estejamos todos em paz e com Deus em cada dia da nossa existência. Que assim seja. Gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Felipe pelo belo estudo realizado e ter aceito o nosso convite para a realização desse estudo. Então, vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus por mais uma noite de estudo em nossa casa. E assim, Deus nosso Pai, de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais essa realização de estudo virtual da nossa casa e que essas mensagens, Senhor, possam percorrer cada coração aflito que necessite das suas orientações, do seu amor. E esse bálsamo, essa luz, possa ser espalhada a cada canto, a cada irmão que nesse momento encontra-se em aflição pela pandemia em que nos encontramos. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.